Olá, pessoal. Vamos então abordar a 15ª aula da disciplina Radiação Térmica 1, considerando o método de Monte Carlo, né, que é um método usado em várias áreas, mas nós vamos dar apenas a introdução desse método e alguns exemplos, né, e o seu uso em fatores de forma. Depois também vamos estudar outros fatores de forma que ficaram mais para o final do curso. O nome Monte Carlo ele se deve ao Cassino de Monte Carlo, situado no Principado de Mônaco, que é no sul da França, e lá se praticam jogos, né? E roleta e outros, né? E, então, daí vem o nome associado a esse método, que é o método estatístico, na verdade. Ele foi estudado a partir de 1944, né? A partir de uma aplicação no estudo da difusão de nêutrons no interior de materiais físicos, né, o que ocorria nesse caso, né? O pessoal de Los Alamos, nos Estados Unidos, estava estudando, produzindo a bomba atômica, né? E a bomba atômica tem-se a fissão nuclear de urânio 235, que produz 2 a 3 nêutrons, esses nêutrons progridem no interior do material, né? E pode provocar novas fissões, né? E esse processo é um processo que ocorre em cadeia, né? A partir de uma certa condição, ocorre em cadeia e faz a reação nuclear de fissão se sustenta por si mesma, até que se diminui a probabilidade de novas fissões, né, desses átomos, né? Lá por 1960, começou-se a usar na parte térmica, né, na parte de radiação térmica. Bom, por que esse método? Qual é a vantagem? Essa figura 8.1 do livro do Modest dá bem uma ideia da aplicação do problema. Então, na parte da horizontal, aqui na abscissa do gráfico, nós temos a complexidade do problema. Então, o problema situado aqui à esquerda é muito simples, né? E olhando, por exemplo, fator de forma, eu tenho um problema muito simples. Olhando para esse problema, eu consigo a solução rapidamente, como nós fizemos em alguns casos. Então, o gasto de tempo é muito pequeno, né? Mas à medida que os problemas ficam mais complexos, nós vamos perdendo mais tempo na solução, né? E sempre mais tempo, né? Principalmente quando eu tenho superfícies quaisquer e tenho superfícies que sombreiam outras, né? Que se colocam antes de outras e fazem a interferência, né? Desse fecho eu tenho que fazer testes, né? Se vai haver interferência ou não, né? Vai haver superposição ou não, né? Então, isso torna-se um pouco mais complicado pelo elevado número de testes que tem que ser feito. Então, tempo de solução, a complexidade aqui da solução começa a aumentar, né? O que acontece com o Monte Carlo? O Monte Carlo é um método estatístico e eu tenho que testar várias possibilidades, como nós vamos ver em seguida no computador, e a montagem do programa já me toma um tempo, mesmo que seja para resolver um problema simples. Então, já parte de uma complexidade inicial, de um tempo inicial de solução, né? Mas a evolução disso não muda muito, né, com a complexidade do problema. Então, mesmo que tenha várias superfícies sobrepondo, simplesmente tem que fazer os mesmos testes e verificar se a superfície, se o feixe que vai ser emitido vai esbarrar ou não, vai acertar ou não uma dessas superfícies. Então, o problema não muda muito em sua complexidade e o seu tempo de cálculo, por isso que os problemas mais complexos eu posso usar esse método, né? Mas é um método diferente, como nós vamos ver, né, nessa apresentação. É um pouco diferente, né? Ok. Por onde começa, né? Então, nós começamos, já que estamos falando de emissão de raio, emissão de pacotes de energia, vamos falar de emissividade, né? Então, a emissividade, usando aqui as equações do Encropera 1235 e 1238, né? Mais ou menos essas equações, nós temos aqui a emissividade espectral direcional de uma superfície 1, né? A intensidade do corpo negro, né? E na temperatura T1. Então, se integrarmos isso no espectro, né, de 0 a infinito, e integrarmos isto
e nas direções, né, de 0 a π sobre 2 é o θ, o φ já foi retirado, aqui já tem o 2π multiplicando. Isso nos dá a relação com a emissividade da superfície 1, né, total, né, hemisférica, superfície 1, que estamos divididos pela emitância da superfície negra na temperatura T1. Então, essa é a relação que decorre dessas duas aqui já vistas, né? Então, dessa relação, né, se nós dividirmos o que está no interior das integrais pela própria emissividade, considerando aqui o 2π ainda, nós temos uma probabilidade, né, de emitir numa direção θ e num comprimento de onda lambda, sempre associando aí um d lambda, né, um dθ e um d lambda, né. Eu tenho que ter um ângulo sólido, aqui estou falando já em 2π, tem que ter um ângulo sólido, né, elementar e um comprimento, um intervalo de comprimento de onda, né. Então, isto nos dá a probabilidade, né, é o que está praticamente dentro das integrais, aqui dividido pelo epsilon, né, o epsilon aparece aqui, sigma epsilon T1 na quarta, né. Então, é tudo que ele emite, né, em todos os comprimentos de onda, em todas as direções, né, melhor dizendo, né. Então, essa é a probabilidade, né. Se nós voltarmos com essa probabilidade dentro das integrais, claro, vai fechar em 1, né? Soma de todas as probabilidades fecha em 1, né? 100%, né? A probabilidade de emissão, agora ficando apenas com a direção θ, né? Eu teria que integrar, então, todos os comprimentos de onda, de 0 a infinito, todo o espectro, né? Então, essa é a probabilidade de emissão numa direção θ vezes dθ. Né? Então, substituindo isso, né, nós temos a integral de 0 a infinito, né, de epsilon lambda, lambda θ, né, e em toda a integral em todas as direções aqui, a integral no comprimento de onda já foi feita, né, conforme está mostrado aqui em cima, né. Então, essa é a probabilidade de emissão num certo θ, tá? Um certo θ. Não estamos integrando em θ, por isso a probabilidade em θ, né? A probabilidade acumulada de emissão de 0, desde a normal até um ângulo θ, então seria o R de θ, R maiúsculo de θ, P de θ asterisco, dθ asterisco, porque essa é uma variável muda, integrando de 0 até θ, né? Então, o R de θ, né, seria a expressão anterior, mais integrada de 0 a θ apenas, né? Então, essa é a probabilidade acumulada, né? A probabilidade acumulada, ela vai de 0 até 1, né? Então, esse é o intervalo, né, da probabilidade acumulada, né? Ok? Então, para simplificar aí o cálculo, mostrar um caminho mais fácil, né? Nós vamos supor que se trata de uma superfície que seja difusora e cinza, né? Então, o epsilon lambda θ passa a ser apenas epsilon, né? Que não depende nem do comprimento de onda e nem da direção, nessa superfície particular agora, né? Então, o R de θ, nós vamos introduzir as simplificações para o R de θ, né? Então, o epsilon lambda θ passa a ser epsilon 1, que é constante. Ele pode ser retirado da integral, das duas integrais. Temos a divisão por epsilon 1, então temos epsilon 1 sobre epsilon 1. Né? Temos aqui ainda a integral de lambda b, né? Antes tinha o epsilon lambda θ multiplicando, dividido por sigma T1 na quarta, né? E essa integral, então, pode ser isolada, né? Pode ser isolada, deixando a integral direcional fora, né? Externa a esta, né? Então, essa integral de 0 a infinito, né, que está representada aqui em verde, né? Ela vale de lambda b de lambda, vale b, que é sigma T1 na quarta sobre π. Então, posso substituir aqui, né, sigma T1 na quarta sobre π, que não depende mais do comprimento de onda, né? Então, a integração em lambda se restringe a isto, a este resultado,
já tínhamos aqui dividido por sigma T1/4 sobre π, então ficamos apenas com 2, porque tem um π aqui multiplicando, integral de 0 a θ, o cosseno de θ asterisco, seno de θ, dθ asterisco, isso dá 1/2, né? Já fizemos isto antes, dá 1/2, né? Que simplifica com o 2, seno ao quadrado de θ, né? Que vai de 0 a θ, né? Então, seno ao quadrado de θ, seno de 0 dá 0, então seno ao quadrado de θ. Então, o R de θ seria seno ao quadrado de θ. Quando nós vamos fazer o nosso cálculo, né, numérico, usando o método Monte Carlo, nós precisamos gerar um número aleatório, já adiantando, que é o R de θ. Gerando o R de θ, nós vamos obter o θ. Então, o θ seria o arco cujo seno é a raiz de R de θ. Né? Então, aqui temos a definição do θ a partir do número aleatório R de θ. Tá? Então, esse é o primeiro resultado para a superfície difusora e cinza. Mas o método de Monte Carlo, desculpe, o método de Monte Carlo, ele não se aplica apenas à superfície difusora e cinza. A grande vantagem dele está em se aplicar a qualquer tipo de superfície. Onde que entraria esta informação? A informação ela entraria exatamente na definição do R de θ. Vamos trabalhar nessa linha aqui para não voltar ao não podemos voltar ao slide anterior, né? Então, eu teria que definir um R de θ especial para a minha superfície, né? Se eu tiver uma superfície que tenha uma direção diferente aí de emissão, né, que não seja difusora, né, então montaria essa superfície e calcularia numericamente, pode ser numericamente, o R de θ. Mas eu teria que ter a inversa, né? Então, dado um R de θ, que pode ser através de um ajuste numérico, né, eu faço uma inversão, né? Então, se eu tenho uma tabela de pontos, eu posso também passar curvas da variável independente em função da dependente fazendo o inverso, né? Então, eu teria que achar ou obter uma função que me forneça θ em função do R de θ para a superfície diferente e particular que nós temos, ou que eu tenho, né, obtido. Então, a partir da informação do meu modelo particular, eu tenho que obter esta inversa, né, para obter o θ. Tá? Não é complicado, simplesmente a diferença está aqui. No restante, o método de Monte Carlo continua igual. Por isso que ele tem uma aplicação mais ampla, né, e sem muito custo, né, que isso vai ser feito uma vez só, né, no cálculo, né? Então, essa é a grande vantagem do método. Bom, nós falamos em θ, falta a consideração acerca do ângulo azimutal φ. Então, nesse caso, não temos a dependência. Como foi falamos há pouco, podemos ter uma dependência em φ se uma superfície for ranhurada, for tratada de certa maneira, usinada de certa maneira. Normal, se a superfície aleatória, né, da prática oxidada, não tem dependência com o ângulo φ, tem dependência com o θ, pode ter, mas raramente com o φ. Então, se for uma superfície especial, podemos construir essa dependência de R de θ com φ, né? No caso aqui não existe, apenas independente, né? Então, qual seria a relação? R, então, é φ, R de θ de φ é φ sobre 2π, né? Ou seja, de modo que R de φ esteja no intervalo de 0 até 1, né? Então, φ é igual a 2π R de φ. Então, se R de φ for igual a 0, o φ é igual a 0. Se R de φ for igual a 1, o φ é igual a 2π, damos a volta completa no domínio, né? Então, esse é o segundo número aleatório. O primeiro é R de θ, o segundo é R de φ. Se tiver, por acaso, não vamos considerar isso aqui, mas se tiver, por acaso, tratando de seguir um pacote de energia, né, dentro de um material, entre duas placas, e vamos chegar na parte de absorção. Ele absorveu ou não? Ele foi ou não absorvido? Como é que o método vai julgar isso estatisticamente? Então, é simples.
ele será absorvido se o R alfa, da superfície 2, no caso, for menor do que alfa. Alfa é igual a θ. Alfa lambda θ, a absortividade espectral direcional da superfície 2 é igual à emissividade espectral direcional da superfície 2. Se o R, esse número aleatório, for menor do que ou igual, será absorvido. Se for maior, será refletido ou transmitido, teríamos que colocar aí um outro número aleatório. Então, na verdade, nós teríamos um conjunto de números aleatórios que seriam testados seguidamente. Seriam gerados aleatoriamente no software e seriam testados continuamente. Então, essa seria a ideia. Aqui um exemplo, para determinar fatores de forma, que na verdade é um uso bastante simplificado do método. Então, queremos f de D1 para 2. A área 1 está aqui, na horizontal, na base, e temos uma área 2, que é um retângulo A vezes B, paralelo à base aqui, paralelo ao elemento DA1, separado por uma distância D, então as dimensões são A, B e D. Estamos aqui nesse problema. Lançamos um raio aqui, então ele vai lançar raio para todos os lados, numericamente, Então, essa é a distância S, o raio acertou o ponto P, temos a distância S e temos a distância projetando na horizontal, S, horizontal SH. O ângulo é θ, o outro ângulo azimutal é φ. Então, geometricamente, o que sai aqui? D é S cosseno de θ, S é D barra cosseno de θ, SH é D vezes tangente de θ, x2, eu tenho que achar as coordenadas, na superfície 2. x2, SH cosseno de φ, y2, SH seno de φ, Eu vou gerar números aleatórios, Rθ e Rφ, e calcular esses valores, Então, tem que calcular aí o que vai dar o número aleatório. Ele vai dar, o primeiro vai dar o ângulo θ, o segundo o ângulo φ. O S, o S aqui é determinado, a partir do D e do cosseno de θ, e o SH a partir do D tangente de θ. E o X, eu tenho que ter o SH para chegar aqui, e o X2, então, é cosseno de φ, Y2 SH seno de φ. Na verdade, nós temos que testar e verificar se x2 está entre 0 e A, y2 está entre 0 e B. Então, esse é o teste. O ângulo φ, Então, como é que rodaríamos aqui, O ângulo φ aqui, logicamente, olhando para o problema, eu já sei que o φ está restrito a entre 0 e 90 graus, A partir do 90 até 360, eu não preciso usar esse intervalo, porque eu sei que não vai ter acerto mesmo. Então, eu também posso limitar o φ a 1/4. Então, nós chamamos aqui de φ 1/4 para não dar muita confusão, Ele está restrito a 0 a π sobre 2, Então, em π sobre 2, o φ de 1/4 dá Rφ de 1/4 dá 1. Então, como exemplo aqui, nós vamos rodar o programa. Cada vez que você abre o programa, ou inicia o programa, ele tem lá tanto MATLAB, Excel, qualquer software, ele tem sempre número aleatório, uma função que gera número aleatório. Então, geramos aqui números aleatórios, R de θ primeiro é 0,7, Rφ 1/4 0,2, Os meus aqui não são aleatórios, porque eu sempre uso esse exemplo, mas o computador, cada vez que entra, ele gera um número diferente. E existe muita discussão sobre se esses números aleatórios são aleatórios mesmo. Então, tem gente que se especializa nessa área, pesquisadores se especializam nessa área, porque isso é importante. Então, dado R de θ 0,7, nós vamos lá e calculamos um θ 0,99 radiano, e dado um φ de 1/4, Rφ 1/4 0,2,
calculamos o φ que dá 0,314 radianos, né? Aí nós vamos calcular x2 e y2. Vamos ver se caiu exatamente aqui como o ponto P, em cima se acertamos o retângulo, né? Se acertou, conta o evento positivo, se não acertou, não conta nada, mas eu tenho que o F de 2 vai ser o número de eventos positivos sobre o número total de eventos, né? Então, é claro que eu vou fazer quantas vezes isso aqui, já vamos discutir sobre isso, quantas vezes eu preciso fazer isso aqui, né? Ok? Só para aproveitar aí os ângulos, né, por enquanto, né? Vamos ver aqui, temos um hemisfério, né, temos uma calota sobre esse hemisfério, 45 graus é o ângulo da calota, né? Então, se formos verificar qual o R θ, né, para acertar a calota, ou o círculo, ou a calota, tanto faz, né? Então, seno de θ, seno ao quadrado de θ, como vimos, é seno quadrado de 45 graus, seno de 45 é 0,707, ao quadrado dá praticamente 0,5. Então, a chance de acertarmos o hemisfério é de 50%, praticamente, né? 50% é a nossa chance de acertar, né? Vamos verificar quanto de ângulo sólido existe aqui, né? Quanto representa isso em termos de ângulo sólido. Então, o ângulo sólido é 2π de uma calota, nós já vimos isso lá no início, 2π menos cosseno de θ, né? Se o θ é 45, dá 2π menos cosseno de 45, né? E isso dá o menos cosseno 0,7 alguma coisa, né? O cosseno de 45. Então, do 0,707, né? Para ser mais exato, mas vai longe, né? Uma série infinita. Então, dá 2π 0,293. Então, o ângulo sólido é só 29,3% do hemisfério. Então, por que lá dá 50% e aqui dá 29%? Né? É que, como a superfície é difusora, eu tenho que projetar a área sempre, né? Então, isso aqui tem preferência. Isso dá os 45%, dá os 50%, enquanto que só tem 29% de hemisfério, mas dá os 50%. Mais ou menos é isso, né? Ok? Vamos a um exemplo diferente. Então, né, isso foi feito, tem na internet, se vocês procurarem, mas foi feito em uma planilha, né? Para ver como funcionam as coisas, né? Então, você monta, é muito simples, né? E a ideia aqui, né, não tem nada a ver com o fator de forma, isso é um exemplo diferente aqui, né? E nós queremos usar isso para determinar o valor de π, né? Mas como um jogo, uma brincadeira, né? Então, nós montamos ali uma função aleatória, né? Que nos dá o valor de x e outra que dá o valor de y. E ambas vão de 0 até 1, né? Claro, o número aleatório ele já vai de 0 até 1, é fácil de fazer, né? Então, é 0 até 1, até 0 até 1. O que eu tenho que calcular, na verdade? Eu tenho que calcular a coordenada, né? xy. Né? Essa é a x, essa é a y. Então, o ponto aqui tem um valor x e um valor de y. Bom, eu tenho uma região aqui do círculo, né? Eu sei, então, que a área do círculo é πr quadrado, né? E sei que a área do quadrado inteiro, né? Se este lado é um círculo de raio unitário, este lado vale 1, aqui também vale 1, então a área do quadrado é 1, né? Metro quadrado, aleatoriamente, é 1, é unitário, a área unitária, né? A área unitária. Então, a área do círculo seria π, né? Em unidade genérica seria π, e a área do retângulo, 1, né? Então, eu posso tirar o valor de π contando quantos pontos caem dentro do 1/4 de círculo e quantos pontos eu lanço no total, né? Então, aqui está mostrado que em 100 arremessos, ou 100 cálculos, 100 iterações, alguns pontos caem fora, alguns pontos caem dentro, né? Tá? Então, isso é o suficiente para calcular o valor de π? Não sei, vamos ver, né?
Depois, como o programa está montado, eu faço para 1000, faço para 10.000, né? E assim por diante, quanto quiser, né? Então, para isso aqui, 10.000 tem muito mais pontos, né? Em princípio, eu não contei aqui, mas deve ter 10.000 pontos aqui dentro, né? Então, dá para ver que é aleatório, mas às vezes eles caem em cima, né? Concentram alguns pontos, né? E outra análise que fizemos foi, nessa série de 100 pontos, né? Fazer 30 séries, né? 30 séries de 100 pontos, né? Então, as 30 séries de 100 pontos, né? Teve uma série que 71 pontos caíram dentro, outra série 73, outra 74, 3, 75, 2, 76, 4, 77, uma só, 78, e assim por diante. Então, colocando isso no gráfico, né, uma série caiu aqui e colocando também na sequência de pontuação, né, dá para ver que tem uma série que dá bem longe, né? Então, uma série deu 71. Então, o pi, nesse cálculo, dá muito ruim, né? E uma outra série, aqui não sei se tem um ponto além, mas vamos supor que não, deu 88 aqui, né? Então, e algumas aqui se concentram. Não, 88 está fora, porque aqui eu tenho 5 séries que deram 83, que é esse patamar aqui, né? 2, 3, 4, 5 patamares aqui deu 83. Então, isso mostra que o número de eventos muito baixo, né? Eu tenho a dispersão muito grande. Se eu testar 30 vezes a série, pode ser que eu acerte e dê aqui em cima, mas em geral, né, eu posso ter essa situação. O erro é muito grande, está muito longe, né? Então, eu vou além, vou usar 1000 pontos, né? 1000 pontos eu já não tenho... Por que eu não tenho patamares no 1000? Né? Porque em 1000 eu tenho muito mais evento, então a chance de coincidir aqui, né, de dar, digamos, 700 pontos, 701, 702, 703, então a chance de cair em cima de um número desse é menor. Então é mais comum a distribuição, né? Pode ser que aqui tenha havido alguma coincidência, mas é mais difícil, né? Mesmo assim, ainda tem uma variação, né? Uma variação. Aí eu coloco 10.000 pontos, uma série, né, 30 séries de 10.000. Então aqui eu já me aproximo de a linha aqui do pi real, né? Do pi que é dado no programa, né? Pi é infinito, né? O número de cálculo aí da série para calcular o pi é muito grande, né? Então, aqui eu já tenho valores muito mais próximos usando 10.000 pontos. Bom, isso é a maneira de testar, ou pode fazer mesmo o fator de forma ali e verificar como isso funciona, né? Tem que ter essa experiência para ver como funciona o processo, né? Ok? Voltando aqui ainda aos fatores de forma, né, como foi prometido, nós vamos ver alguns métodos que deixamos aí mais para o final. Então, esse método é chamado método da esfera unitária, né? Fator de forma tem métodos que são específicos para determinadas situações, né? Então, é interessante conhecer o maior número de métodos que é disponíveis aí, possível, né, para se escolher o melhor, né? Mais adequado, digamos, né? Então, a ideia aqui desse método é chamado de Nusselt, né? É esfera unitária. Esfera unitária porque esse hemisfério de raio R, né, ele pode ser usado com R igual a 1, né? Mas aqui está feito para um R genérico, né? Então, vamos supor, também é um fator de forma de um elemento de área para uma área finita, né? Então, dA1 para A2. A2 está no espaço de qualquer forma, né? Aleatória, né? Então, a sua normal aqui é seta em vermelho, o N2 é normal, né? O 1 está na base aqui do hemisfério, né? N1, e dA2 com dA1 forma o ângulo θ1, essa distância S aqui entre os dois, né? Então, lembrando das equações, né, lá do início, f de d1 para 2 é a integral dos cossenos θ1, θ2, π distância ao quadrado de A2. Né? Essa forma lá quando começamos a falar de fatores de forma. Né? Então, retornando aqui um pouco, nós podemos trocar
alguma coisa aqui, que é o cosseno de θ2 dividido por S ao quadrado de A2, né, por d ômega 2,1. É mais conveniente aqui, né? Então, isso é o d ômega 2,1, tá mostrado aqui, né? D ômega 2,1. Então, é o que envolve aqui, né? Aqui não foi desenhado o d ômega, aqui os feixes, né? Para não carregar muito o desenho. Mas a abertura aqui que chega em DA2 é o d ômega 2,1. Tá? Bom, eu posso projetar esse DA2 e o próprio A2 em cima da superfície do hemisfério, né? Em cima dessa superfície. E essa é a projeção, chamada de A do hemisfério, AH, e DAH. Né? Então, o ângulo sólido, ele não muda. O ângulo sólido é a abertura do feixe, né? Ele não muda. Então, é isto, mas também é o DAH sobre R quadrado. Agora a distância não é mais S, é R, né? Então, R quadrado. Então, a projeção dividido por R ao quadrado. Tá? Então, o f de D1, 2, seria não mais a integral em A2, mas a integral nessa área projetada aqui, né? AH, né? Então, seria cosseno de θ1 sobre π, né? Então, dividido por R quadrado de DAH, aqui ainda, né? DAH, né? Tá? Isso é a troca aqui, né? Então, onde tem d ômega 1, eu ponho isso, né? Então, por isso que aparece aqui, já tem cosseno de θ1 sobre π, R quadrado DAH, né? E ainda mais, essa área pode ser projetada na base do hemisfério. Né? Então, projetando na base, ela tem o nome de área na base, né? A projeção, e o DAB. Né? Então, projetando isso na base, projetando quer dizer, eu uso o cosseno para isso, né? Então, multiplicando pelo cosseno, é o elemento de área, né? E integrando, então, eu tenho integral, aqui ficaria 1 sobre πr quadrado de AB. Né? A projeção de DAH, né? É a sua multiplicação pelo cosseno de θ1. Então, aqui é o próprio DAB. Né? E com isso o que tem dentro dessa integral não depende da área. Isso é πr quadrado, que é constante. Então, ficaria a integral em AB de DAB, que é o próprio AB. Então, o fator de forma dessa figura toda, nesse caso, seria simplesmente a área da base dividida por πr quadrado. Né? Bastante simples. Né? A ideia inicial, então, era tirar uma foto olhando esse hemisfério de cima. Vamos supor que esse hemisfério seja uma cúpula, né, refletora. Então, eu tiro uma foto de cima e eu tenho a sombra da superfície aqui projetada. Então, é simplesmente a relação dessa área da base pela área da base do hemisfério. Né? Isso me daria o fator de forma. Eu teria que usar aí um polarímetro na época, agora, né, faria a integração para calcular isso. Isso é a base para um método numérico chamado de M-cube. M-cube não usam hemisfério, mas usam metade de um cubo. Esse meio cubo, ele é subdividido em muitos pixels, né? Então, teria que contar, né? Teria que ter um método de avaliação de quantos pixels são tomados quando se faz a projeção aqui. É um método numérico bastante desenvolvido, né? E pode ser usado, nesse caso, para cálculo de fator de forma também, né? Ok? Bem, vamos a um exemplo usando os dados, o resultado obtido no slide anterior, para calcular o fator de forma do elemento de área D1 para a área 2. Neste caso é um exemplo simples. A área 2 é um círculo que está colocada paralelo, né, à área de A1, né, conforme a figura, né, e, em geral, o dado, né, que se dispõe é do raio da área desse círculo, da área 2, e a distância que separa as duas áreas.
Então, pela projeção da área na base do hemisfério, fica simplesmente A2, que é a própria, né? Dividido por πr quadrado. Πr quadrado, então, é a área da base, né? E isso seria, então, π vezes a quadrado sobre πr quadrado. R quadrado tem que ser obtido em termos de A e da distância D, então seria A quadrado sobre A quadrado mais D quadrado, cancelando aí os valores de π. Tá? Esse é o resultado, está pronto, né? Nós podemos buscar esse resultado através da calota esférica, como já vimos, né? Então, FD1 para 2 é FD1 para calota, quer dizer, tudo que passa, que atinge a 2 vai chegar também na calota, se ela não estivesse no local. Então, FD12 é integral do ângulo sólido, né? Do slide anterior tínhamos essa expressão, cosseno de θ sobre π de ômega 2, 1, né? Está marcado número 1. Então, quanto seria esse de ômega? A área da calota, né? É 2πr quadrado, 1 menos cosseno de θ, né? Então, pode-se derivar essa área para obter o dA da calota, que é 2πr quadrado seno de θ dθ. Então, o d ômega seria d área da calota sobre r quadrado, né? Então, isso aqui imagina um anel, né? Então, a derivada seria, como já vimos aqui, 2πr quadrado seno de θ dθ sobre r quadrado, ou seja, d ômega é 2π seno de θ dθ, né? Então, esse d ômega pode ser substituído, né? Substituído na equação 1, e com isso nós temos 2π, né? 2π do dA da calota, dividido por π, que já existia na equação, cosseno de θ, seno de θ, de onde? Θ até o θr, de 0 a θr, desculpe. Então, simplifica π, né? Essa integral dá 1 meio, né, de seno quadrado de θ, de 0 a θr, e que fornece, então, seno quadrado de θr, e seno de θr seria cateto oposto A sobre R, então acaba o R quadrado é A quadrado sobre D quadrado, então terminamos com a mesma fórmula obtida acima pelo método de projeção da área, ok? Então, esse é o exemplo, tá? Para este método. Um outro método bastante interessante se aplica exatamente para a cavidade esférica, né? Não vimos nenhum outro método que permitisse fazer isso, né? Em princípio, né? Então, ele é um método bem simples, né? E vamos determinar aqui o fator de forma da área 1 para a área 2. As duas áreas fazem parte da calota, da própria cavidade esférica, né? Da esfera em si, né? Da parede da esfera. Então, desenhado dessa forma, temos um elemento de área dA1, um elemento de área dA2, a distância que une os dois elementos de área, a distância S, né? Por construção aqui, isso é um ângulo 90 graus, né? Esses triângulos, então, são semelhantes, ou são iguais, né? Só são opostos, né? E o raio R, isso aqui, então, os tetas seriam iguais, né? Sendo os tetas iguais, tetão igual a 2 igual a teta, então S é 2R cosseno de teta, né? Então, buscando lá no início, né? Ou do exemplo anterior, que também usamos isto, né? A integral de D1 para 2, a integral na área 2 de cosseno de teta 1, teta 2, πs quadrado, dA2, né? Então, o que ocorre é que os ângulos são iguais, então temos cosseno quadrado de teta e o S quadrado seria 2R cosseno de teta ao quadrado, né? Com isso, cancelamos os cossenos ao quadrado de teta e ficamos com 4π, estava aqui fora, R quadrado, né? Nada que dependa da área 2, então integral de área 2 de A2 na área 2 ficaria A2, né? A2 é o que está na integral e πr
πr quadrado, 4πr quadrado é a área da esfera. Então, o fator de forma de D1 para 2 é simplesmente A2 sobre a área da esfera. Né? Queremos F12. Né? Então, buscamos aqui a equação 617. Bom, a integração, já fizemos lá no início dos fatores de forma, que seria uma espécie de valor médio integral, né? Então, a integral 1 sobre A1, integral em A1 de f de 1, 2, dA1. Né? Temos que varrer a área A1. Né? Então, f de 1 para 2, simplesmente é A2 sobre AS, colocamos aqui A2 sobre AS, e com isso, A2 e AS não dependem da área A1, então pode ser retirado da integral, e a integral em A1 de dA1 é o próprio A1, que cancela com 1 sobre A1 que temos aqui, e restamos no final com A2 sobre AS. Então, F12 também é A2 sobre AS, né? Então, existe a igualdade, tanto faz, né? E é interessante que o fator de forma, ou ambos aqui, não depende da área 1, né? Não depende, só depende da área 2, que é a área de destino, e a área da esfera. Então, desse modo, não interessa a posição relativa. Eles podem estar opostos, né? Ou pode estar ao lado. O que muda? Quando estão opostos, aumenta o S, mas eles ficam frontais. Então, o cosseno de θ vai para 1. Quando eles estão juntos, aqui próximos, o S diminui, mas o cosseno de θ também diminui, né? O S é quadrado dividindo, né? Então, o cosseno de θ também diminui. Então, as coisas se compensam e sempre temos esse valor, né? Esse valor apenas, né? Nada mais. Isso mostra que a esfera é uma geometria, ou é um equipamento que é usado para medição de propriedades, como nós vamos ver na última aula, né? Na medição, por exemplo, da refletividade, depende da direção de incidência, pode ser a refletividade normal hemisférica. Então, tudo que é hemisférico, nós usamos uma esfera para medição. Podemos também medir a transmitância normal hemisférica, incidência normal na amostra, e tudo que sai atrás da amostra, seja colocado aqui na abertura, seria hemisférica. Né? Então, é uma geometria interessante para essa aplicação. Ok? Então, como exemplo para o resultado do slide anterior, né, nós vamos aplicar aqui o cálculo do fator de forma entre dois discos paralelos e coaxiais. Né? Esses discos são definidos pelos raios, R1 e R2, e pela distância H que os separa. Logicamente, eles não têm nada a ver com a esfera, mas nós podemos sobrepor uma esfera a esses discos, de modo que sejam tangentes à esfera. A esfera é criada para incluir esses dois discos, dessa forma. Definindo assim a área 1', que é a da calota abaixo do disco 1, e a área 2' da calota acima do disco 2. Né? Então, f de 1, 2 seria f1 para 2', quer dizer, tudo que chega em 2 também chegaria a 2', se o 2 não estivesse ali. Né? Usando a reciprocidade, então, se aplica f1, 2' igual a 2', f2' para 1, dividido por A1, né? E o fator de forma 2' para 1 também é igual ao fator de forma 2' para 1'. Da mesma forma, tudo que sai de 2 para 1, ou de 2' para 1, também chegaria em 1'. Então, ficamos com essa fórmula 2' para 1', que, por sua vez, pode ser buscada no slide anterior, que é a área de destino dividido pela área da esfera. Então, ficaríamos com A2' sobre A1, que já estava na fórmula, e mais A1' vezes A1' sobre a área da esfera. Né? Reordenando, A2', A1' barra A1 sobre a área da esfera. Precisamos determinar, então, a área das calotas. A1', 2πr quadrado menos cosseno de θ1. A2', 2πr quadrado menos cosseno de θ2. Substituindo na fórmula do fator de forma aqui, último, né? Então temos a área das calotas dividido pela área do disco 1 e a área da esfera, que é 4πr quadrado. Né? Então,
simplificando aí o que for possível, dá r² menos cosseno de θ1 ou menos cosseno de θ2 sobre r1 quadrado, né? Em princípio, não temos o raio r, nem os cossenos de θ. Precisamos buscar esses valores. Então, o cosseno de θ1 ou θ2, né, de forma genérica, seria obtido pelo seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? O adjacente é r menos ri ao quadrado, por exemplo, aqui no raio 2, né? Precisamos dessa distância, né? Então, seria essa distância dividida pelo raio, né? Aqui não temos o valor direto, então é r² menos ri ao quadrado ao meio, né? Então, esse é o cosseno de θi. Substituindo na fórmula, ficamos com r², né? O 1 menos o cosseno. Então, cada cosseno está aqui, R1 barra R², né? 1 menos isso aqui, ao quadrado ao meio, né? O cosseno de θ2 está aqui, dividido ainda por R1 ao quadrado, que está na fórmula, né? Bom, o que nós temos? Nós temos conhecido o H, né? Então, o H, por sua vez, pode ser expresso como a soma desses dois segmentos, do centro da esfera até o disco 2 e do centro até o disco 1, né? Que seria isto aqui, né? Então, isso dá o espaçamento, né? Podemos isolar o r², né? Isso vai ser feito posteriormente. Então, r² ficaria como sendo x2 ao quadrado menos 1, r1, r2 sobre h², né? Onde o x seria dado por h² mais r1² r2² sobre 2 r1 mais r2. Então, essa é uma fórmula para o fator de forma entre os dois discos. Não é uma fórmula simples, isso é apresentado nos livros dessa maneira que está aqui, né? Dá um pouco de trabalho, já conseguimos obter esses parâmetros todos, dá um pouco de trabalho, e é uma das formas que se apresenta para o cálculo do fator de forma entre discos. Existe uma outra forma que é obtida, por integrais de contorno, como vamos ver na próxima aula, tá? Então, esse é um resultado possível, né? Ok? Mas ele está sujeito ao seguinte, né? E nós tivemos aplicando esse resultado aí em algumas situações parece um pouco diferente, né? E da seguinte maneira, né? Nós temos que, tendo os dois discos, obter uma esfera, né? Então, como é que isso acontece? Nós podemos ter, por exemplo, o disco 1, né? Aqui o disco I tem que ser o menor nesse nosso estudo aqui. Então, o disco 1 é o menor, né? Vamos supor. Aí podemos ter o disco 2, o disco 3 e o disco 4. Um deles aí, né? Todas as situações, a esfera é a mesma, mesmo raio R, né? Mas essa distância, né, que nós temos aqui, somamos a distância do disco 1 ao centro e do centro ao outro disco, né? Quando for o caso do disco 2, isso não é bem assim, é um pouquinho diferente, né? Então, isso funciona no caso da superfície 4, né? Então, H1,4 seria calculado como calculamos no slide anterior, né? Essa seria a diferença, né? No disco 3 não tem problema, é idêntico ao disco 4, só que H13, né? Então, o raio do disco J, digamos, né, para não confundir, seria o próprio raio do disco 3, né? Então a fórmula ficaria assim. Já no caso do disco 2, né, a fórmula para corretamente expressar essa distância, ele teria um valor negativo, não um valor positivo, né? Só que quando se extrai a raiz quadrada em qualquer uma planilha de cálculo, nós sabemos que a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Ela sempre considera positiva, e aqui deveria ser negativa, né?
Então, tem que prestar atenção nesse caso, né, quando você está buscando aí o cálculo dos fatores de fórmula. Né? Então, aqui, o que foi feito aqui foi dar números nessa situação. Né? Então, usamos aí unidade genérica, pode ser metro, o que quiser, né? O raio 1, 2,5, o raio 2, o raio 4, 5, o raio 3, 5,59, para que dê exatamente na situação aqui nessas distâncias, né? Então, H12, 2,5, 13, 5,0, 14, 7,5, né? A esfera resulta em 5,59, né? Não temos unidade aqui, como já falei, porque são genéricas. Né? Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser o que quiser. Né? Então, os fatores de fórmula calculados, né? Isso pelo método do disco paralelo, que se encontra na maioria dos livros, é a fórmula obtida por integral de contorno, como vamos ver na próxima aula. E ela não tem erro. Né? Aqui podemos ter um erro de avaliação. Então, se nós tivermos a 1 e a 2, provavelmente o programa vai calcular, supondo que a 2 esteja na posição A4. Né? Então, temos que prestar atenção. Né? A fórmula é essa aqui, está repetida, né? Mas se tivermos na situação de A1 e A2, né, então nós podemos rever, né, essa fórmula. Né, ela continua válida, as calotas existem, só que a calota de A2 não é a calota mais a calota de A4. A calota de A2 ela é mais do que o hemisfério, ela inclui toda a parte acima de A2. Né? Então, só para deixar claro esse resultado, nós teríamos a calota da A2' como sendo a área da esfera inteira menos a área abaixo de A2, né? A calota abaixo de A2. Né? Então, a fórmula seria um pouco diferente. Né? Então, nesse caso, desenvolvendo novamente a equação, né, nós temos aqui a área da esfera menos a área da calota abaixo de 2, a área da calota abaixo de 1 e o restante permanece o mesmo. Então, F12 seria um pouquinho diferente do que nós calculamos. Seria uma fórmula um pouco diferente. Né? Ela funciona, mas sempre que for calculado no nosso botina, tem que prestar muita atenção, porque a razão, né? Isso foi comparado, né? Tive o cuidado de comparar a fórmula das calotas, né? oriunda do método da cavidade esférica, né? E o método de disco paralelo obtido por integral de contorno, e alguns resultados não funcionavam, mas a razão é essa. Né? Então, quando os discos estão próximos e que o centro da calota fique fora, acima dos discos, né? Então tem que considerar isso. Né? Essa possibilidade de ter um sinal negativo aqui, né? No momento de fazer essa conta. Então, o que se deve fazer é recalcular o H e verificar se ele está de acordo com o H inicial. Né? Isso faz com que o outro método tenha sempre a preferência de uso, né, em relação a esse método das calotas. Qual a vantagem desse método da calota, então? A vantagem dele seria no caso de ter discos não paralelos. Né? Eu posso ter discos não paralelos, mas que caibam dentro de uma esfera, né? E com isso eu posso até pensar em usar os discos paralelos novamente. Mas sempre tem essa condição. Os dois discos devem formar uma esfera única. Né? E, em alguns casos não é possível. Né? E em outros casos sim. Então eles podem estar a 90 graus e formar uma esfera única, pode estar com ângulos diferentes, né? Não necessariamente paralelos, formar uma esfera. Então, nesse caso, eu poderia aplicar essa fórmula oriunda aí das calotas, né? Ou mesmo a outra fórmula, que daria o mesmo resultado, mas tem que tomar sempre cuidado em verificar a situação. Né? Ok? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Assim, agradecemos a atenção mais uma vez e vamos à próxima aula. Né? Muito obrigado.